Você já imaginou que no interior esquecido do Brasil existe uma técnica tão antiga e eficiente para cultivar mandioca que os próprios agricultores guardam em segredo como se fosse uma herança sagrada? Pois é, eu também não fazia ideia. Até o dia em que decidi visitar uma pequena comunidade rural no coração do Pará, onde ouvi falar de uma plantação que produzia mandiocas tão grandes que precisavam de 2 pessoas para carregar cada raiz. O mais estranho? Eles não usam nenhum tipo de fertilizante químico, nenhuma máquina moderna, e mesmo assim colhem quase o dobro do que fazendas mecanizadas colhem em outras regiões. Quando cheguei lá, fui recebido por um senhor simples, de fala calma e mãos calejadas, que todos chamavam de Seu Arlindo das Raízes. Ele me olhou de canto, desconfiado. Só depois de muita conversa e um punhado de café com farinha, ele resolveu me mostrar a tal técnica secreta. O que eu vi mudou completamente a forma como eu entendo a agricultura tradicional. E antes de te contar tudo isso, já aproveita e deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder essas histórias que o agronegócio nunca te contou. Agora me diz, se você tivesse uma técnica dessas nas mãos, você compartilharia com o mundo? Ou guardaria só para você e sua família? Comenta aqui embaixo, porque eu tô curioso para saber o que você faria. Era início de manhã quando pisei naquela terra vermelha e fofa, ainda úmida do sereno da madrugada. A estrada de chão batido serpenteava entre plantações verdes, e o silêncio só era quebrado pelo som distante de galinhas ciscando e o latido preguiçoso de um cachorro. A paisagem parecia saída de um retrato antigo. As casas eram simples, feitas de madeira de lei, com varandas largas e redes balançando ao vento. E ali, naquele pedacinho de Brasil que parece esquecido pelo tempo, estava escondida a técnica que ninguém nas cidades imaginava que existia. Foi nesse cenário que conheci Dona Teresa, a esposa de Seu Arlindo. Ela estava agachada ao lado de uma fileira de mandiocas que pareciam brotar com uma força descomunal da terra. Mas o que me chamou a atenção não foi só o tamanho das raízes, foi o jeito como ela cuidava de cada planta, como se estivesse conversando com elas. E sabe o mais impressionante? Dona Teresa nunca estudou agronomia, nunca foi a uma palestra sobre adubação ou irrigação, mas sabia exatamente quando plantar, quando colher e até quando a mandioca pedia descanso. Foi ali que comecei a entender que o segredo ia muito além de técnicas científicas. Era quase uma relação espiritual com a terra. Se você já está achando essa história curiosa, comenta aqui embaixo se você já viu ou ouviu falar de alguma técnica tradicional assim. E claro, se ainda não se inscreveu, clica no botão aí para não perder as próximas descobertas do mundo agro que a maioria das pessoas nunca vai te contar. Enquanto o sol se erguia por entre as copas dos buritis e tingia de dourado a plantação, Seu Arlindo me levou até o coração da propriedade. Era uma clareira cercada por um cinturão de mata nativa, como se fosse um santuário natural protegido por séculos. Ali, segundo ele, era onde a magia da mandioca começava de verdade. Ele me explicou que a primeira etapa da técnica secreta não era plantar, como todo mundo pensa. Era esperar a terra falar. E eu, claro, fiquei confuso. Foi aí que ele sorriu e apontou para o solo, dizendo: "Tá vendo essas formigas ali? Quando elas saem nesse tipo de formação é porque a terra está pronta. E quando os passarinhos começam a cantar cedo, antes do sol bater firme, é porque vai chover. A gente escuta a terra, moço, só isso." E ali estava o primeiro grande segredo. Não era sobre dominar a natureza, era sobre aprender com ela. Eles chamavam esse momento de o convite da terra. Depois disso, começou o ritual do preparo. E eu digo ritual porque parecia mesmo uma cerimônia. Primeiro, Seu Arlindo e seus filhos não arrancavam o mato de qualquer jeito. Eles deixavam uma camada protetora, como um cobertor natural que conservava a umidade e mantinha a vida no solo.
Nada de queimadas, nada de venenos. Eles acreditavam que o solo era um organismo vivo e deveria ser tratado como tal. Aqui a gente não mata o mato, a gente ensina ele a conviver com a mandioca. Essas palavras me fizeram repensar tudo o que eu sabia sobre plantio. E você? Já viu algum agricultor falar assim com a terra? Me conta aqui nos comentários o que você acha dessa relação. Será que isso é coisa de outro tempo ou o futuro da agricultura? Continuando a jornada, eu vi eles misturando uma espécie de composto natural. Não vinha de loja, não vinha em sacos. Era feito ali mesmo, com restos de folhas secas, cascas de banana, cinzas do fogão a lenha e algo que eu jamais esperava: água de fermentação de mandioca brava. Isso mesmo, eles deixavam essa água fermentar por dias até ela criar um cheiro forte e azedo, quase como um vinagre. Esse é o leite da terra, rapaz. Alimenta e protege. Dá força para as raízes e afasta bicho. Eles regavam a terra com essa mistura antes mesmo de plantar qualquer coisa. E segundo Dona Teresa, isso preparava o solo como se estivesse temperando a terra, igual se tempera comida antes de cozinhar. E sabe o mais curioso? Enquanto ela falava, as galinhas estavam por perto ciscando tranquilas, e o chão estava úmido, macio, vivo. O ambiente ali era diferente de tudo o que eu já tinha visto em outras plantações. Não havia fileiras mecanizadas ou cercas de metal. Tudo era meio torto, meio rústico, mas ao mesmo tempo tudo fazia sentido. As árvores ao redor davam sombra, as ervas entre as mandiocas afastavam pragas. E a biodiversidade era uma aliada, não uma inimiga. Seu Arlindo me disse algo que eu anotei no meu caderno com letras garrafais. Na roça de verdade, o segredo não tá no que você planta, tá no que você não mata. Essa frase ecoou na minha cabeça por dias. Era como se ele estivesse dizendo que o equilíbrio é mais importante que o controle, que o segredo da produtividade estava em observar o ciclo natural e agir com paciência, com respeito. E nesse momento da visita, me bateu uma pergunta que eu não pude deixar de fazer. Mas, seu Arlindo, por que o senhor nunca ensinou isso para fora daqui? Ele coçou a cabeça, pensou um pouco e respondeu com um olhar meio triste. Porque ninguém mais tem tempo para escutar. Todo mundo quer resultado rápido, quer máquina, quer agrotóxico. Isso aqui leva tempo. E tempo, hoje em dia, é coisa rara. E é por isso que essa técnica, apesar de tão eficiente e sustentável, nunca apareceu nos livros nem nos vídeos oficiais do agronegócio. Ela sobrevive apenas na memória dos mais velhos, passada de geração em geração, como um segredo de família. E aí, eu te pergunto, será que não está na hora de a gente resgatar essas sabedorias esquecidas? Será que o futuro do agro não está justamente no passado? Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Quero muito saber sua opinião. E não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. É assim que você me ajuda a continuar viajando pelos cantos mais escondidos do Brasil, revelando histórias e técnicas como essa que quase ninguém conhece. O calor já começava a apertar quando seu Arlindo me chamou para acompanhar o plantio. Ele vinha com uma enxada nas costas, um chapéu de palha amassado na cabeça e um balde de ramas de mandioca sob o braço. Mas o mais curioso foi quando ele olhou para o céu, entrecerrando os olhos como quem busca um sinal e disse: "Hoje a lua está minguante. É o melhor dia para plantar a raiz. Se fosse cheia, ia dar mais folha que mandioca." Eu parei. Lua? Minguante? Na minha cabeça urbana, aquilo parecia superstição, coisa de crendice popular. Mas ali, com os pés na terra e o cheiro da roça, no ar, tudo fazia mais sentido do que os manuais agrícolas que eu já tinha lido. Porque a natureza, como aprendi com ele, segue ciclos invisíveis que a gente esqueceu de respeitar. E era justamente isso que fazia parte da técnica secreta: o plantio lunar. Dona Teresa me explicou que para a mandioca, o ideal era plantar nas fases minguante ou nova,
quando a energia da terra estava mais voltada para dentro, para baixo, para as raízes. Eles juravam que isso fazia com que as mandiocas crescessem mais firmes, mais saborosas e durassem mais tempo fora da terra. Enquanto ela falava, os filhos de seu Arlindo iam abrindo covas com cuidado, com a precisão de quem faz isso desde criança. Eles não usavam trator nem linhas retas, como nas fazendas convencionais. O formato da plantação era curvo, orgânico, seguindo as ondulações do terreno. A água corre por aqui, dizia o mais velho, chamado Jonas. Então a gente planta acompanhando o caminho dela. A terra ensina. A cada muda colocada no chão, eles enterravam também uma porção de composto natural, o mesmo preparado que vimos antes, junto com um punhado de cinzas de casca de mandioca queimada, um resíduo que eles nunca jogavam fora. A cinza é nossa vitamina. Ela limpa e fortalece. O solo. Outra coisa que me chamou a atenção foi que eles nunca plantavam mandioca sozinha. Ao lado de cada fileira cresciam pés de feijão de vara, milho e até mamão. Um verdadeiro consórcio agroecológico, onde cada planta cumpria uma função. O feijão fixava nitrogênio, o milho dava sombra jovem, o mamão espantava certas pragas. É tipo família, moço, uma planta ajuda a outra. Ali, no meio daquela plantação viva, parecia que cada elemento estava conectado. Não existia desperdício, não existia excesso. Era como se o tempo e o espaço tivessem outra lógica. E eu, com minha câmera na mão, percebi que estava documentando não só uma técnica, mas uma filosofia de vida. E mais, havia também o cuidado com a água. Nada de irrigação pesada. Eles usavam cocôs de formiga branca fermentado com urina de boi diluída para manter a umidade da terra e afastar larvas. Pode parecer nojento, mas seu Arlindo explicou que esse líquido servia como biofertilizante e pesticida natural, sem afetar o sabor nem a saúde da planta. Planta não é bicho. Burro não? Ela sente tudo que a gente joga nela. Foi nesse momento que a câmera captou algo lindo, uma borboleta azul pousando na rama recém-plantada, como se selasse aquele ritual. Parei de gravar por um instante e só observei. E percebi que ali, naquela simplicidade, havia uma sabedoria ancestral que o mundo moderno tinha perdido. Durante todo o processo, notei que cada membro da família tinha uma função. Dona Teresa cuidava da mistura dos compostos. Jonas e os irmãos faziam os sulcos. Seu Arlindo dava os comandos e observava o ritmo. E no final, todos paravam juntos para tomar uma água de pote, na sombra de um pé de caju. Depois do plantio, a gente deixa a terra trabalhar. Não é para ficar fuçando muito. Só vai lá quando ela chama. Essa frase me intrigou. Como assim quando ela chama? Ele sorriu e explicou que de tempos em tempos a plantação fala. Seja através de uma folha que amarela, de uma rachadura no chão ou de um formigueiro que aparece. Tudo são sinais. E eles aprenderam a escutar. Um conhecimento silencioso que passa de pai para filho, sem precisar de palavras. E eu te pergunto, agora, quantas vezes você já parou para escutar o que a natureza quer dizer? Já pensou que talvez o segredo de um bom plantio esteja mais na observação do que na ação? Comenta aqui embaixo. Quero saber se você acredita nessas conexões ou acha tudo isso uma grande coincidência. E olha, se você chegou até aqui, é porque está curtindo essa história. Então faz o seguinte, deixa seu like agora mesmo e se inscreve no canal, porque ainda tem muito mais por vir. A parte mais impressionante ainda está por acontecer. E eu te garanto, você nunca mais vai olhar para uma mandioca do mesmo jeito. Depois do que vem a seguir, depois de semanas acompanhando a rotina daquela família, chegou o dia que eu mais esperava, a colheita. E, sinceramente, eu não fazia ideia do que estava prestes a testemunhar.
Para mim, colher mandioca era simples, arrancar, lavar e pronto, mas ali era quase um espetáculo. Logo nas primeiras horas da manhã, seu Arlindo apareceu com um facão na mão e um sorriso no rosto. Estava animado como uma criança em dia de festa. Hoje a terra vai mostrar se gostou do que a gente deu para ela. O céu estava limpo, com algumas nuvens passageiras, e o ar tinha aquele cheiro fresco de chão molhado. Ao redor, a plantação estava exuberante. As folhas das mandiocas tremulavam com o vento leve, como se estivessem cumprimentando a gente. Dona Teresa já havia preparado uma bacia com água morna, ervas e sal grosso. Segundo ela, era para lavar as mãos antes da colheita e não levar energia ruim para o campo. Pode parecer estranho, mas quando você passa dias imerso naquele lugar, tudo começa a fazer sentido. Eu mesmo lavei as mãos, meio sem jeito, mas respeitando a tradição. Se vier seco, não solta fácil. Tem que escutar a mandioca. A que está pronta, se entrega, disse Jonas, enquanto caminhávamos entre as fileiras. E assim começou. A primeira planta foi marcada por seu Arlindo. Ele ajoelhou com calma, tirou a terra com as mãos, sem pressa. Era como se estivesse desenterrando um tesouro. E quando finalmente puxou o caule, surgiu uma raiz tão grossa quanto o antebraço dele, reluzente de umidade, com casca firme e lisa. Essa aqui, moço, tá do jeito que a gente gosta, gorda, cheia e viva. Dona Teresa pegou a raiz e, com um facão de cabo de osso, fez um corte na casca. O barulho da lâmina entrando foi seco, limpo, e o interior branco como leite, sem nenhuma fibra. Eu nunca tinha visto uma mandioca assim. Pode comer crua. É doce, doce. A terra está feliz. O mais incrível era a forma. Como eles sabiam qual estava pronta e qual precisava de mais tempo. Eles olhavam para as folhas, para a cor do caule, para rachaduras no solo e acertavam com precisão. Se você arrancar antes da hora, a mandioca amarga. Se deixar tempo demais, ela se parte e estraga. É como fruta no pé. Tem que saber a hora exata. Era tanta sabedoria envolvida, passada só pela convivência com a terra, que eu fiquei me perguntando por que aquilo nunca foi sistematizado, registrado, compartilhado em larga escala. Talvez porque, como me disse seu Arlindo, ninguém mais tem tempo para esperar. E aí vem a parte que mais me impressionou, o sabor. Eles fizeram questão de me levar até o fogão de lenha, ali do lado da casa. Dona Teresa já estava preparando uma receita antiga, bolo de mandioca assado na folha de bananeira, acompanhado de café coado no pano. Essa aqui é da colheita passada, plantada na minguante de fevereiro, colhida na cheia de setembro. É a preferida do pessoal da vila. E eu juro, nunca comi nada igual. A mandioca tinha um sabor doce, terroso, profundo. O bolo era denso, mas leve. Parecia carregar todo o ciclo da natureza em cada mordida. Enquanto a gente comia, seu Arlindo me contou que as mandiocas cultivadas com essa técnica não só eram mais saborosas, como duravam mais tempo armazenadas, resistiam a pragas e eram mais valorizadas na feira local. Tem gente que vem de longe buscar. Dizem que é diferente, e é mesmo. Mas não é só a mandioca, é tudo que está nela, o tempo, o cuidado, o respeito. E naquele momento, sentado numa cadeira de madeira, tomando café e comendo bolo fresco, eu entendi que aquela técnica secreta não era feita de fórmulas ou equipamentos. Era feita de tempo e escuta. Era o tipo de coisa que você só entende vivendo. E talvez por isso ela nunca tenha sido escrita em livros ou publicada em revistas do agro. Porque é preciso sentir, observar, respeitar o tempo da terra e não só medir resultados. E aí eu te pergunto, mais uma vez, você teria paciência de esperar a terra falar com você? Ou acha que no mundo acelerado de hoje, isso tudo é só coisa de gente do interior? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal
e ativa o sininho. Assim você me ajuda a continuar explorando histórias como essa que mostram que o verdadeiro segredo do agro nem sempre está nas máquinas, mas nas mãos e no coração de quem planta com alma. Depois de tudo que vivi com seu Arlindo e Dona Teresa, eu saí daquela roça com uma certeza. O futuro da agricultura pode estar nas mãos de quem ainda respeita o ritmo da terra. A tal técnica secreta não era uma fórmula exata. Era sabedoria, viva, passada com olhar, com silêncio e com respeito. Não era só sobre plantar mandioca. Era sobre ouvir, sentir e cuidar, como quem cria uma história junto com a natureza. E essa história precisa ser contada. Se você gostou dessa descoberta, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui o que achou dessa técnica. Você usaria algo assim na sua roça? Ou conhece alguém que cultiva desse jeito? Quero saber a sua opinião. E não esquece, a terra fala. Só precisa de alguém disposto a escutar.